nós terminamos o estudo do livro Revolução e Contra-Revolução. Primeira parte, segunda parte. Hoje é uma reunião que tem que prestar atenção porque é reunião doutrinária. O que é mentalidade, o que é clima moral, o que é doutrina, o que é tendência, o que é temperamento. Bem, algum desses conceitos o Dr. Plínio vai tratar aqui. Por isso que eu coloquei pós-graduação. São conceitos que é preciso nós termos claro. Se não tem o conceito, o Dr. Plínio está falando, observa-se no fim da Idade Média uma crise de mentalidade que vai estar descrevendo. Agora a pessoa não sabe o que é mentalidade, o que ele está falando. Dr. Plínio, nesta série de 3 reuniões feitas para os mais velhos do grupo, depois que escreveu a RCR, ele está analisando então em profundidade, disse ele, o livro Revolução e Contra-Revolução. E ele diz, há um processo individual e há um processo que depois se aplica às sociedades. A decadência da Idade Média pode ser vista, em primeiro lugar, como uma queda individual. Como é que cada pessoa decai na vida espiritual? O mesmo princípio vale para as coletividades. Então, por isso que está dito lá, é um processo individual. Segundo, utilidade da reunião que o Dr. Plínio queria, prevenindo a queda do Reino de Maria. Porque o Reino de Maria vai cair, muito provavelmente, pela mesma razão. O homem é o mesmo, descendente de Adão, mesmo pecado original, mesmas qualidades, mesmos defeitos. Isso, a história roda, não vai mudar disso. É isso perfeitamente assim. Você se lembra, né, quando tratou-se aqui da decadência da Idade Média? Essa frase é da RCR. A decadência da Idade Média operou-se por meio de uma crise de mentalidade. O Plínio vai, na reunião, tentar explicar para eles o que é essa crise de mentalidade. Continua, Dr. Plínio. É importante observar que a palavra mentalidade foi posta muito de propósito. O Dr. Plínio conta peso e medida às reuniões dele. Não usava a palavra assim, tem um sentido. Então, muito de propósito. Não se trata de doutrina, porque doutrina e mentalidade se diferem. Referimos-nos mais propriamente a um estado de espírito, a uma mentalidade e não à doutrina. Essa mentalidade nasce de um modo confuso, mas à medida que cresce, vai se tornando mais nítida. Por isso que ele diz, a decadência da Idade Média foi cada vez, aquelas manifestações primeiras foram cada vez mais se tornando nítidas. O slide aqui, o slide vai cada vez mais nítido. Então, tem aqui, quais são os conceitos? Mentalidade, doutrina, estado de espírito. Enunciado os conceitos, ele não está demonstrando ainda. Nem está explicando. Ela está explicando que há uma diferença. Por exemplo, a gente pode dizer, eu vou à paróquia e o padre lá defendeu, não, as mulheres têm direito ao sacerdócio. Né? Ele pode ter aquela doutrina na cabeça dele. Mas se ele põe as coroinhas menininhas lá, mocinhas, todas lá atrás do 3, 4, para assistir a missa e distribuir a comunhão e tal, ele não está falando nada. Ele não está falando nada. Mas pelos atos, pelas tendências, ele está falando tudo. Ele não formulou a doutrina, mas ele tem uma mentalidade que ele está mostrando lá. Se ele disser, essas coroinhas aqui são fruto da minha mentalidade igualitária dentro da igreja, a mulher tem direito, ele formulou a doutrina. Todos aqui, esses slides, são textuais da reunião. Doutrina e ideia. Se é a mesma coisa ou não? Geralmente, no livro de sociologia, eles costumam definir uma doutrina como um conjunto de ideias. Ah, é? Não uma só, mas um conjunto que, quando você junta tudo, você tem que uma doutrina. Essas ideias soltas podem ser relacionadas mais à mentalidade do que à doutrina em si. Então, uma ideia pode ser expressada por uma mentalidade. Não, é por isso que eu quis uma assembleia tão seleta, entendeu? Porque, há muito tempo, eu me lembro que numa reunião em São Paulo,
a pessoa, o expositor, perguntou, eu sempre quis conhecer a diferença entre doutrina e mentalidade, entre ideia e mentalidade. E eu procurar alguns comentários que o Dr. Plínio está expondo sobre isso. E lá, naquela parte que eu encontrei, vamos ver se bate com os conceitos aqui, ele diz assim, o que é mentalidade? Mentalidade é o conjunto. Então, se o padre progressista é a favor da coroinha que está ali, mulheres, se ele ali ao mesmo tempo diz a igreja mudou, o pecado não é mais assim, ao mesmo tempo, então se ele tem um conjunto de pontos, aí você vai afirmar, esse padre tem uma mentalidade progressista. A mentalidade, então, Dr. Plínio diz, é esse conjunto, com mais um ponto. Mais um ponto. É que na hora de agir, a pessoa age em consequência com a mentalidade. Não é que ele tem suas ideias, mas na hora de agir, ele age de uma maneira contrária. Não. Ele aplica, quando ele aplica aquilo na ação, a gente diz, fulano, o Dr. Plínio dizia, mentalidade democrata cristã, mentalidade progressista, mentalidade comunista, mentalidade contra-revolucionária. Então, se uma pessoa é contra o divórcio, digamos, se é contra a invasão da propriedade, mas ao mesmo tempo é a favor de uma porção de ideias revolucionárias, você vai dizer que ele tem mentalidade contra-revolucionária? Não tem. Ele tem uma bagunça na cabeça. Então, mentalidade, segundo esse conceito que eu me lembro lá atrás, vamos ver aqui na reunião, se repete a mesma coisa. Vamos ler então? Os elementos dessa mentalidade são um apetite com a mentalidade, aquela mentalidade que ocasionou a decadência da Idade Média. É isso que ele está analisando. Primeiramente, um apetite de prazeres terrenos que tende a se transformar em ânsia. Vê o que é a diferença aqui, então, entre apetite e ânsia. Você tem vontade, mas quando você deixa que aquilo te domine, não é isso, seu Celso? A ânsia é muito mais grave do que o apetite. Bem, é um apetite consentido que, ao se tornar ânsia, tem manifestações mais nítidas do que as do simples apetite. É o que eu disse. Ele colocou, quando ele se deixou dominar por aquilo, ele passa a ter ânsia. A ânsia tem um poder de detonar. Continua. Segundo lugar, a necessidade das diversões tende a se tornar mais complicadas, mais suntuosas, mais frequentes, com reflexos aonde? Olha aí, nos trajes, nas maneiras, na linguagem, na literatura, na arte, em uma vida cheia de deleites e fantasia dos sentidos. Lembra? Isso aqui é quase textual o que ele escreveu na RCR. Ele descreve a decadência da Idade Média, é exatamente isto aqui. Então isso vem vindo, aquela coisa, digamos, é quase que um tsunami aí, né, que está vindo, invadindo, está tomando conta. Então pega, disse ele aqui, reflexo nos trajes, nas maneiras, na linguagem, na literatura de amor, a cavalaria vai se tornar sentimental. Bem, agora quem diz, como consequência, provocando sensualidade e moleza. Provocando, hein? Ele não está dizendo que sensualidade e moleza é origem, não. Então, o que me pareceu isso aqui, Sr. Celso? Não sei se estamos conversando, né? É a questão tendencial, que vem antes da doutrina, vem antes do fato. E isto é um ponto que o Dr. Plínio insiste muito. E você pode tomar os autores que tratam de uma certa maneira das revoluções
Eles tratam de, mais do que dizem, é mais ou menos assim, lançou-se um livro, Marx lançou o manifesto dele em 48, aquilo deu uma explosão nos operariados, houve uma revolta dentro da Rússia. Isso é simplificar demais. E não é verdade. E não é, pois é, é bem exatamente, é isso. E uma porção de gente, então tá bem, lance um livro contra Marx, entendeu? Ele também vai explodir, ele vai virar tudo. Não é. A crise tendencial é muito mais profunda. E sem a crise tendencial, o livro... Bom, então continua. Provocando a sensualidade e moleza, o perecimento, morte, da austeridade e da seriedade. Olha aí. Está dito isso também no livro Revolução e Contra-Revolução. A mania de tornar tudo risonho, gracioso e festivo. Bom, o Dr. Plínio vai analisar depois, mas por que chegou a isso então? Que é muito interessante. Eu vou dizer, é muito interessante. Você está vendo aqui o preâmbulo, né, que ele tá, as premissas que ele está colocando para a gente entender depois a análise que ele vai fazer.